Que bom que você está aqui nesta noite. Que bom que nós estamos aqui nesta noite para buscarmos a presença de Deus e oferecer a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, aquilo que nós temos de melhor. Sabe, queridos, ao início desta pandemia, nós ouvimos muitas pessoas dizerem que era um novo tempo para a igreja. Era um tempo em que as pessoas iriam ficar em casa e elas iriam refletir um pouquinho melhor. Elas teriam tempo para refletir sobre o amor de Deus, sobre o que tinham vivido, porque estavam em uma certa agitação, correndo de um lado para outro, que não tinham tempo para Deus. Na segunda-feira, o pastor me comunicou que eu iria trazer uma palavra para a igreja. E Deus me incomodou muito numa questão que falou ao meu coração. E eu quero compartilhar nesta noite algo com a igreja sobre isso. Eu gostaria que a amada igreja abrisse as suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 35. Hebreus, capítulo 10, verso 35. Amém? Todos encontraram? Livro de Hebreus, capítulo 10, verso 35. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demora. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Queridos, Deus tem me incomodado nesta semana, nesses dias, sobre algo muito perigoso para a igreja. Uma coisa que se chama apostasia. O que é apostasia, queridos amados irmãos? Apostasia é o esfriamento da fé. Apostasia é o abandono dos princípios de Deus. E essa pandemia, este momento em que a igreja está vivendo, eu acredito que a igreja vai ter que recomeçar. Tem que haver um recomeço na igreja, queridos, porque de uma certa forma a igreja está vivendo uma apostasia. Aproveitando de um princípio de que não pode vir à igreja, de que não pode ter um momento de comunhão com os irmãos, então se fica em casa, talvez ao invés de assistir uma transmissão dessa em casa, ele fica assistindo um filme, assistindo um jornal, mas a palavra de Deus já não faz mais tanta falta para ele. A igreja precisa nesses dias, queridos, se precaver e ter o cuidado de não cair na apostasia. Precisamos entender que não é tempo de nós tirarmos férias de Deus, tirarmos férias do reino de Deus. É tempo de buscarmos a Deus. É tempo de entendermos que nós não estamos de férias do reino de Deus. A apostasia, ela nos tira da presença de Deus. Nós acabamos rejeitando a Deus com as nossas atitudes. Então, amados, que você entenda nesta noite que nós precisamos fazer com que a apostasia não venha fazer parte das nossas vidas.
Ainda que muitas das vezes nós não venhamos à igreja, mas nós precisamos viver a verdade de Deus, não podemos abandonar as verdades de Deus. Não podemos. Então nós precisamos, queridos, nesta noite, entender que o reino de Deus, ele continua sendo prioridade nas nossas vidas. É tempo de buscar a presença de Deus, e a palavra de Deus diz que aquele que recuar, ele não tem prazer nele. Deus não tem prazer nas nossas atitudes de frieza, de falta de busca do reino de Deus e das coisas que Deus tem para as nossas vidas. Amém, queridos? Esse é um recado que Deus tem colocado ao meu coração, e eu não poderia deixar de passar para a igreja nesta noite. A igreja não pode cair na apostasia. A igreja não pode esquecer que a igreja é viva. Ela tem que se mover, ela tem que se movimentar. A igreja de Deus, ela tem que estar viva e operante em todo o tempo. A igreja não pode adormecer. Não podemos nos tornar como as 10 virgens, que o noivo chega e ela está dormindo. Você que está em casa, que está nos assistindo neste momento, não deixe o reino de Deus de lado. Não deixe passar aquilo que Deus tem para a sua vida, por causa de um momento. O momento passa, mas Deus permanece. O momento se vai, mas Deus é permanente nas nossas vidas, e Ele tem que continuar, queridos. Amada igreja, é tempo de nós vigiarmos, para não cairmos na apostasia, para não nos desviarmos dos princípios de Deus. Amém, igreja? Quantos estão me entendendo? É tempo de nós vigiarmos. É tempo da igreja viver um novo tempo. É tempo de recomeçar. É tempo de recomeçar. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14, no verso 13. Mateus, capítulo 14, verso 13. Glória a Deus. É tempo de buscarmos a presença de Deus, queridos. É tempo de estarmos vivos. Amém? Mateus capítulo 14, verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram da cidade e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Queridos, eu quero compartilhar com a amada igreja nesta noite esse texto que está no livro de Mateus, capítulo 14, verso 13, algo muito corriqueiro em nossas vidas, um texto muito conhecido, que nós muitas das vezes lemos, até mesmo porque está no começo do Novo Testamento, e é algo que nós sempre nos deparamos com ele. Mas é interessante que esse texto, ele sempre nos traz algo novo para as nossas vidas. É algo que faz com que nós venhamos a meditar naquilo que nós temos vivido. O texto fala sobre Jesus, quando ele recebe a notícia que João Batista havia sido decapitado. Então isso mexe com o coração de Jesus, que ao mesmo tempo que ele era um ser humano, mas ele tinha a sua essência, ele era Deus ao mesmo tempo, mas ele tinha o sentimento que nós temos hoje. E então Jesus, ele fica sabendo que João Batista foi decapitado, então Jesus, ele resolve deixar as pessoas e sair para refletir. A palavra diz que então Jesus, ele entra no barco, em particular, sozinho, para um lugar deserto. É interessante, queridos, que quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos que mesmo Jesus, quando parece que ele está deserto nas nossas vidas, ele está cuidando de cada um de nós. A palavra diz que Jesus, ele saiu, mas a multidão acompanhou Jesus. A multidão seguia. A multidão ia a pé atrás de Jesus. E quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus enfermos.
Quando nós entendemos, queridos, que Jesus, mesmo que pareça que Ele não está do nosso lado, Ele está cuidando de mim, de você, está cuidando daquilo que é nosso. Não podemos ter a falsa ideia de que Jesus, Ele não está presente nas nossas vidas, porque Jesus, Ele sempre está presente. E a palavra diz que então Ele saiu e curou os seus doentes. Nesses dias, queridos, que nós estamos vivendo, talvez muitas igrejas, uma frieza espiritual. Eu conversava com um pastor essa semana, um pastor de uma outra denominação, e ele me falava: rapaz, eu não acredito, eu fiz o culto ontem, mas não tinha ninguém na igreja. As pessoas não vão. As pessoas parecem que se desviaram da igreja. Elas não entendem que Jesus, Ele era, é e será eternamente um Deus presente nas nossas vidas todos os dias, independente das circunstâncias. A circunstância que Jesus estava passando, quando João Batista foi decapitado, e ele então ficou sabendo dessa notícia tão desagradável, Jesus podia então se recolher e ficar isolado, mas não foi essa a atitude de Jesus. Ele mesmo assim continuou se importando com as pessoas, independente das circunstâncias que ele estava vivendo naquele momento. E a igreja não pode se desvencilhar do reino de Deus pelas circunstâncias que nós vivemos no momento de hoje. A igreja precisa ser ativa, a igreja precisa buscar a Deus mais que nunca, entender que precisamos de Deus mais do que nunca precisamos, queridos. Precisamos de Deus, precisamos buscar a presença de Deus em nossas vidas, independente das circunstâncias. As circunstâncias que Jesus estava vivendo não fez com que Ele deixasse de curar os enfermos, de orar pelas pessoas, de levar o ID de Jesus, de levar o reino de Deus à frente. Não. Ele não deixou, Ele continuou. Ele fez com que o reino se alavancasse, independente do que ele estava sentindo no momento. Quantas vezes nós achamos que não dá mais para seguir, porque a minha fé esfriou, não consigo mais ir na igreja, chega lá, é uma coisa tão fria, não posso abraçar o irmão. Mas, querido, a circunstância não pode nos afastar da presença de Deus. E o texto continua dizendo que quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Os discípulos queriam que Jesus dispensasse as pessoas. Jesus não nos manda embora, queridos, pela ação das circunstâncias, mas os seus discípulos não entendiam aquilo. Jesus não dispensa a mim e a você por causa das circunstâncias que nós estamos vivendo, mas as pessoas ao nosso redor, muitas das vezes, elas querem que nós nos desvencilhamos daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E então os discípulos dizem: olha, Senhor, manda esse povo embora, nós não temos como alimentá-los, eles precisam ir deles, eles precisam ir embora aos povoados comprar comida. E Jesus respondeu: eles não precisam ir, deem vocês algo de comer. Tem alguém faminto do seu lado, queridos? Nesse tempo de apostasia, nesse tempo de esfriamento da fé, como nós, como igreja, temos nos portado? Tem alguém precisando de alimento perto de você? Tem alguém precisando de uma palavra amiga? Tem alguém precisando que você diga a ele: Jesus te ama, e não importa que as circunstâncias da vida venham, mas Jesus é maior do que todas elas? As pessoas então estavam famintas, elas precisavam se alimentar, mas os discípulos não entendiam que quem está com Jesus, ele é suprido de todas as coisas. Não há nada que Jesus não possa suprir na minha e na sua vida. Ele é maior do que as nossas deficiências, ele é maior do que a minha sede, do que a minha fome. Ele é Deus. Jesus
Foi no passado, é no presente, será no futuro. O Deus das nossas vidas, aquele que tudo pode, tudo faz. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas Jesus diz: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus não podia dispensar aquelas pessoas desprovidas de alimento. Jesus não nos manda embora por causa das circunstâncias das nossas vidas. Jesus não nos dispensa com fome, queridos. Jesus não nos dispensa com sede. Ele está do nosso lado. Mas os seus discípulos não entendiam isso. Parece que eles não conheciam o Mestre. Eles andaram com Ele, andavam com Ele, mas não sabiam do que Ele era capaz. Quantas vezes nós não sabemos do que Deus pode fazer nas nossas vidas, e então passamos por tribulações, por dificuldades, porque não entendemos que o Senhor Jesus tem o alimento, tem a água, tem tudo que nós precisamos. E então perecemos na caminhada com Cristo, porque não os conhecemos. E os seus discípulos, naquele momento, parece que eles não estavam reconhecendo a Jesus. E então Jesus disse a eles: não precisam ir, deem vocês algo de comer. Deem algo de comer. O que você tem para oferecer para alguém? Dê-lhes algo de comer. No verso 17 a palavra diz assim: eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Parece que não é nada, queridos, diante de uma multidão de 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Não é nada. Mas aquilo que nós temos nas nossas mãos, quando nós colocamos nas mãos de Deus, quando nós colocamos nas mãos do Senhor Jesus, Ele alimenta multidões. O que você tem nas suas mãos, que parece que não é nada, parece que não tem valor, mas quando você coloca nas mãos de Deus, ela se multiplica, ela vai alimentar multidões. E então aqueles discípulos disseram: o que nós temos são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentassem na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. E em seguida deu-os aos seus discípulos, e estes a multiplicaram. Queridos, quando nós imaginamos, nós podemos aqui conjecturar Jesus pegando aqueles pães e partindo, fragmentando aqueles pães em tantos pedaços, e dividindo para aquela multidão. É interessante que quando nós seguramos aquilo que nós temos, ele não se multiplica, mas quando nós colocamos nas mãos de Deus, ele vai alimentar uma multidão de pessoas. Será que você tem segurado os seus sonhos nas suas mãos e não tem colocado para o Senhor Jesus multiplicar isso? Quando nós colocamos as nossas finanças nas mãos de Deus, Ele multiplica. Quando nós colocamos os nossos sonhos nas mãos de Deus, Ele multiplica. Ele fragmenta. É isso que você tem nas tuas mãos, que nas tuas mãos parece ser algo insuficiente, mas nas mãos de Deus, Ele vira um milagre. Ele multiplica, Ele alimenta pessoas, Ele traz vida, Ele sacia o sedento. Jesus, Ele pode mudar as circunstâncias das nossas vidas. Mas muitas das vezes, queridos, nós não entendemos isso, e prendemos, retemos aquilo que Deus pode multiplicar. Talvez uma vida de oração, uma vida da leitura da palavra, uma vida de dedicação ao reino de Deus. Nós retemos, e não tem como Deus fragmentar isto, porque nós falamos: não, isso é meu e eu não largo. Eu não vou colocar nas tuas mãos, Senhor. Deixa Deus fragmentar aquilo que está nas tuas mãos. Deixa Deus repartir aquilo que está nas tuas mãos, igreja. Deixa Deus fazer com que isso se multiplique, com que isso vá alimentar vidas.
o seu ministério, coloca nas mãos de Deus, para que vidas sejam salvas, para que pessoas sejam abençoadas, para que o reino seja alavancado. Quantas vezes nós prendemos aquilo que Deus colocamos em nossas mãos e morremos com ela, morremos com aquela semente em nossas mãos, porque não queremos colocar nas mãos de Deus, não queremos. Eu não sei qual o seu sonho, mas assim como Deus fragmentou aqueles pães, que alimentaram fora mulheres e crianças 5.000 homens, qual o seu sonho que você tem feito ao longo dos dias? Ele tem morrido com você. Coloca nas mãos de Deus, Ele vai fragmentar este sonho e ele vai se tornar grande. Qual é o seu sonho? O que você tem desejado no seu coração, que você tem guardado só para você? O que você tem passado? Os dias ruins das nossas vidas, nós guardamos só para nós, não colocamos no altar do Senhor. Os dias ruins das nossas vidas, queridos, nós guardamos só para nós. Precisamos fragmentar isso nas mãos de Deus. Os dias de vale, o Senhor quer estar contigo na tua aflição. Você tem passado isso sozinho? O que você tem feito, queridos? Tempo de apostasia não pode existir no meio da igreja do Senhor. Precisamos buscar a presença de Deus como se fosse o último dia das nossas vidas. Precisamos da presença de Deus em nós. Os dias ruins, nós não podemos fazer com que isso seja parte das nossas vidas. As aflições virão, sim, claro que virão. Somos seres humanos. E Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Eu não sei como está a sua vida. Não sei como está. Mas os discípulos disseram: manda que eles vá embora. E Jesus disse: não vá embora, fique. Talvez por algum motivo você saiu da presença de Deus. Jesus diz: fica. Talvez você está atravessando o vale e quer ir embora. Jesus diz: fica. Talvez a tua fé se esmoreceu, você quer ir embora. Jesus disse: não vá, fica, porque eu tenho alimento para você. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue terá parte no reino de Deus. Se nós não nos alimentarmos de Deus, de Jesus, jamais, queridos, nós vamos chegar ao reino dos céus. A palavra de Deus que aquele que não for perseverante até o fim não tem parte. Quantas vezes ficamos no meio do caminho porque esmorecemos na fé, porque não temos mais força para caminhar. Mas Jesus disse: não vá, fica. Fica, porque eu tenho alimento para você. Eu sou o Deus de ontem, de hoje, de eternamente. Jesus, Ele sempre esteve do meu lado e do seu lado. Nós só precisamos entender isso. Moisés, quando foi designado por Deus para tirar o povo do Egito, então ele diz: mas o que eu vou dizer para esse povo? E aí Deus diz para ele: eu sou. Diga apenas que eu sou o enviou. Eu sou quem? Eu sou a sua necessidade. Eu sou o suprimento daquilo que você precisa. Eu sou a sandália que não desgasta no deserto. Eu sou a água da rocha. Eu sou o pão que cai do céu. Eu sou tudo na sua vida. O eu sou lhe enviou. Quem te enviou? Eu sou. O eu sou. Deus é o eu sou da minha vida hoje, amanhã e eternamente. O eu sou. As minhas necessidades, o eu sou vai suprir todas elas. Queridos, precisamos entender que é Deus quem nos mantém vivo. O mundo às vezes não entende, porque não conhece.
mas nós o conhecemos. Quantas vezes nós temos fechado a porta do nosso quarto, temos nos humilhado na presença de Deus, e as lágrimas têm caído, porque nós conhecemos o Deus que nós servimos, mas o mundo não conhece. O mundo não conhece. Ninguém pode se relacionar com alguém que não conhece. O mundo não pode se relacionar com Deus, porque não o conhece, mas eu e você conhecemos. Conhecemos esse Deus vivo, que muda, que restaura, que transforma, que dá vida, que muda a minha história, que muda a sua história. Esse é o Deus, o eu sou, que tirou o povo do Egito, que fez atravessar pelo deserto. É o grande eu sou, é o nosso Deus, é o nosso Jesus, é o Deus que não deixa nós irmos. Pode ficar, porque eu tenho pão, eu tenho água. Assim disse Jesus. Não permita que eles vá, não permita, vamos alimentar. E então Jesus fragmenta aquele alimento, e alimenta 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Eu não sei o que você tem nas suas mãos, que você está aprendendo, que você não colocou nas mãos de Deus ainda. Mas uma coisa Ele te diz nesta noite: o eu sou pode mudar a sua história. O eu sou pode realizar os seus sonhos. O eu sou pode mudar a sua fé. O eu sou pode fazer brotar água da rocha, pode abrir o mar, pode fazer com que caia o maná do céu, pode fazer com que o mar se abra. Quando você achar que não tem mais solução, quando você achar que tudo está perdido, Deus abre o mar e você atravessa. Quando você achar que você está num vale que não tem mais solução, Jesus disse: ei, eu sou a solução para o vale que você está passando. Eu sou Jesus. É eu que te dou vida. É eu que transformo a água em vinho. É eu que multiplico. É eu que fragmento o alimento e faço com que ele se multiplique. Precisamos entender, amada igreja, que Jesus ele tem que estar presente nas nossas vidas em todo o tempo. Precisamos entender que é Jesus que se move no nosso deserto, quando parece que tudo está perdido, quando parece que já não há mais esperança. A provisão de Deus vem, porque é Jesus quem nos alimenta, é Jesus quem nos dá a vida, é Jesus quem multiplica os nossos sonhos e torna ele realidade. Então aquelas pessoas procuraram a Jesus, porque elas estavam sedentas, elas precisavam de algo mais para alimentá-las. E Jesus, independente das circunstâncias as quais ele atravessava, ele supriu a necessidade de cada uma daquelas pessoas. O texto diz que ele curou os enfermos, e o texto diz que ele as alimentou. No verso 18 diz assim: trago-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e o partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, queridos, interessante que esse texto ele nos mostra
que para Jesus não há limite. Nós somos limitados, mas o Deus o qual nós servimos não é limitado. Não há limite para que Deus possa fazer em nossas vidas. Quando para aqueles discípulos já não tinha mais solução, mas a solução estava ali, naqueles pães, naqueles peixes. Quantas vezes a solução para as nossas vidas está nas nossas mãos, mas nós prendemos ela e não colocamos no altar do Senhor, não colocamos diante de Deus, não fragmentamos isso para Deus, para que Ele possa agir em nossas vidas. E então Jesus multiplica, Jesus fragmenta todas estas coisas. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, verso 1. Glória a Deus. Jesus, Ele pode mudar a nossa história, queridos. Jesus, Ele pode transformar aquilo que não é naquilo que é. Quantas vezes nós olhamos nas nossas mãos e o que nós temos são apenas possibilidades. Possibilidades de dias melhores. Possibilidades de um bom trabalho. Possibilidade de ser um ministro do Evangelho, do Reino de Deus. Possibilidade de multiplicar as nossas finanças. Possibilidade de nos tornarmos alguém melhor. Possibilidade de ter um bom trabalho. E isso está nas nossas mãos. Mas quando nós colocamos isso nas mãos de Deus, queridos, as nossas possibilidades, elas viram realidades. Enquanto está em nossas mãos, são apenas possibilidades. Mas quando nós colocamos nas mãos de Deus, se tornam realidades. Precisamos entender que os nossos sonhos, as nossas necessidades, elas não podem ser apenas possibilidades, têm que se tornarem realidades. Nas mãos de Deus, o que nós temos vai além de possibilidades, tornam-se realidades. Aqueles pães nas mãos daquele menino, daquele jovem, e aqueles peixes eram apenas possibilidades, mas nas mãos do Senhor Jesus se tornou realidade. O que você precisa hoje na sua vida? Qual é a sua dificuldade? O que você está passando? O que você precisa que Deus faça na sua vida? Enquanto você guardar isso no seu coração, serão apenas possibilidades. Mas o dia que você colocar no trono de Deus, no altar do Senhor, será uma realidade. Amém, igreja? Deus quer tornar os seus sonhos em realidade. Mas enquanto você guardar ele para você, ele não será realidade. Será apenas uma possibilidade. E esse texto de 2 Reis, capítulo 4, verso 1, nos mostra algo muito interessante. Diz assim: certo dia, uma mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Esse início de texto, querido, nós entendemos que esta mulher, ela estava passando por uma situação muito difícil, em que ela precisava de um agir de alguém que conhecia a Deus, que pudesse intervir em sua vida. Muitas das vezes nós precisamos de algo, mas buscamos nos lugares errados. E as nossas possibilidades não se tornam realidades, porque buscamos aonde não deveríamos buscar. E a palavra diz que esta mulher, então, ela procura um profeta.
ela procura Eliseu, ela procura um homem de Deus. Quantas das vezes nós buscamos solução para as nossas vidas aonde nós não deveríamos buscar? E elas continuam sendo possibilidades. Mas quando nós buscamos no lugar certo, elas se tornam em nossas vidas uma realidade. E então a palavra de Deus diz que Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. O que é uma vasilha de azeite? Se ela não for fragmentada, se ela não for multiplicada, será apenas uma vasilha de azeite, que com pouco uso ela vai se acabar. Mas quando essa vasilha de azeite, que é apenas uma possibilidade, é colocada nas mãos de Deus, ela se torna uma realidade. E então a palavra diz que, ela disse: eu tenho apenas uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Pois entre em casa com o seu filho, feche a porta, derrame daquele azeite em cada uma das vasilhas, e vá separando as que você for enchendo. Interessante, queridos, que quando Deus faz nas nossas vidas, Ele não faz pelas metades. O profeta diz: olha, vai e peça muitas vasilhas. Não são poucas, são muitas. O que quer dizer que quando Deus tem algo para fazer nas nossas vidas, Ele não faz pelas metades, Ele não faz pouca coisa. Deus faz muito, Deus tem muito para mim e para você. Mas enquanto nós buscarmos nos lugares errados, jamais será multiplicado. Quem sabe se aquele jovem guarda aqueles pães e aqueles peixes, as pessoas não teriam usufruído daquilo, mas quando ele colocou nas mãos de Jesus, aquilo foi fragmentado e foi algo que alimentou as pessoas. Esta mulher, quando pega este jarro de azeite e coloca diante de Deus, a circunstância da sua vida muda. O profeta diz: olha, vai, pede muitas vasilhas, leve para sua casa e fragmente este azeite em todas elas. E assim a mulher o fez. Assim ela o fez. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Todas as vasilhas estavam cheias, porque ela colocou o pouco que ela tinha diante de Deus. O pouco nas nossas mãos, queridos, nas mãos de Deus, se torna muito. O pouco nas nossas vidas, que dá muito mal para alimentar a mim ou a você, nas mãos de Deus vai alimentar muitas pessoas, vai alimentar muitas vidas. Os seus sonhos nas suas mãos são apenas possibilidades, mas nas mãos de Deus ele se tornará uma realidade. Precisamos entender que quando nós colocamos no altar de Deus, os céus se abrem, os vales se aplanam, a escuridão é dissipada. O reino de Deus, ele vem se mostrar nas nossas vidas, porque Ele é fiel. Apesar da minha e da sua infidelidade, Deus continua sendo fiel. Jamais Deus vai nos abandonar. A fidelidade de Deus para com a minha vida e a sua vida, ela está no nosso meio em todo o tempo, queridos. Mas muitas das vezes nós não percebemos, nós não entendemos que Deus quer fazer algo nas nossas vidas, e então passamos desapercebidos, e não usufruímos daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Esta mulher entendia que negligenciamos ao Senhor, e então atravessamos por vale,
atravessamos por situações difíceis, por situações que nós jamais imaginaríamos que poderíamos atravessar. Sabe, queridos, que nessa noite nós entendamos que o melhor de Deus ainda está por vir em nossas vidas. Que nessa noite nós possamos entender que aquilo que nós temos nas nossas mãos, em nossas mãos, são apenas possibilidades, mas que nas mãos de Deus se torna uma realidade. Amém, igreja? Sabe, queridos, que essa palavra nessa noite, ela possa vir de encontro com a sua necessidade, que ela possa falar ao seu coração, possa abençoar as pessoas que estão do seu lado. Não, queridos, talvez tenha uma mágoa que precisa ser tirada. Como está o seu coração? Coloca nas mãos de Deus, deixa Ele fragmentar isso, deixa Ele dissipar isso da sua vida. Eu não sei como está o seu coração nesta noite, mas feche os seus olhos, se coloca na presença de Deus, fala: Senhor, oh Deus, tenho andado por tantos desertos, Pai. Eu tenho andado por tantos desertos, por tantos vales. Tenho me sentido sozinho, Pai. Mas é o Senhor quem nos toma pela mão. Pedro, quando foi andar sobre as águas, e então ele começou a afundar, e ele disse: Senhor, me segura, Pai. Oh Jesus. Então o Senhor olha para Pedro e o toma pela mão e o levanta e diz: oh, homem de pequena fé, por que duvidou? Por que duvidou? Não duvida daquilo que Deus pode fazer na sua vida, igreja. Por que duvidou? Ore canta lá, basuri canta lá, manás. Ore canta lá, basuri anda lá, manás. Oh Espírito Santo, vem curar nesta noite, Pai. Cura a tua igreja, Pai. Aumenta a fé do teu povo, Pai. Oh Deus, dissipa, Senhor, esse espírito de morte, Senhor, que foi lançado sobre as nações. Dissipa, Senhor, esse vírus, Pai. Aniquila, Pai. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Oh Deus, transforma, Senhor. Todo espírito de morte seja aniquilado. Oh Deus, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que esse espírito de morte, Senhor, chamado Covid-19, seja dissipado da face da terra, Pai, em nome de Jesus. Oh Pai, para que a sua igreja possa se reunir, para que o teu povo possa te adorar. Oh Deus, nós te adoramos. Oh igreja, clame ao Senhor. Busque a presença de Deus em todo o tempo. A palavra de Deus: buscar-me-eis enquanto me pode achar.